E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui de cardiologia e hoje nós vamos falar sobre a parte 2 da angina estável. Mas antes de a gente começar, não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com outros amigos, de escrever aqui o seu comentário, muito importante que você escreva o seu comentário porque ajuda na divulgação do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Clica aqui para ativar as notificações para que você possa receber o vídeo diretamente aí e possa também ajudar aqui o canal, tá certo? Então vamos começar a nossa aula Cardiologia, aula 13, questões de angina estável, parte 2. 10. Assinale a alternativa incorreta a respeito da dor torácica na sala de emergência. Letra A. As características típicas da dor do infarto agudo do miocárdio podem estar ausentes em mulheres, idosos e diabéticos, podendo a queixa principal ser apenas dispneia. Tá certo. São pessoas que têm a possibilidade maior de ter uma dor anginosa que seja atípica, são justamente as mulheres, os idosos e os diabéticos. Lembra desse dado que é muito importante. Letra B. A dor tipicamente descrita como súbita, rasgada, ocorrendo no tórax anterior com irradiação para dorso, pescoço e mandíbula, pode corresponder à dissecção aguda de aorta. Tá certo. Tá certo. C. Possíveis diagnósticos diferenciais são ebolia pulmonar, pneumotórax espontâneo, prolapso de válvula mitral, úlcera péptica e doenças do esôfago. Também está certo. Letra D. Se na suspeita de infarto agudo do miocárdio o eletrocardiograma inicial não apresentar alterações sugestivas desse diagnóstico, pode-se descartá-lo e considerar outras hipóteses. Está errado. Por exemplo, eu tenho infartos que não têm o supra-ST e mesmo assim eles são infartos porque inicialmente eles não mostram nenhuma alteração. A letra D está incorreta. E letra E, CK-MB e ou troponinas. Então, por isso que é importante, na letra D, voltando a falar, é importante a gente medir a CK-MB e a troponina, os marcadores de necrose miocárdica, para a gente poder observar se tem alterações. O eletrocardiograma normal não descarta infarto. O que descarta são os marcadores. CK-MB e ou troponina são marcadores bioquímicos de escolha para o diagnóstico definitivo de necrose miocárdica. Letra E está correto. Então a resposta errada é a letra D. Não descarta infarto se tiver o eletrocardiograma inicial normal. Mas se tiver a CK-MB e a troponina normais, a gente pode descartar infarto. Pode ser apenas uma angina instável. 11. Paciente feminina de 60 anos, multípara obesa, apresenta dor intensa epigástrica, acompanhada de sudorese profusa, dispneia e taquicardia, que durou cerca de 15 minutos. No dia seguinte, procura assistência médica já assintomática. Então veja uma dor que dura menos de 20 minutos ali, na região característica, tal. Uma mulher, lembra que pode ter características que são distintivas, dando uma dor atípica. Vamos ver. Então ela foi assintomática. A pressão arterial foi aferida 130 por 80, frequência cardíaca de 80 e ritmo cardíaco regular de 2 tempos, em 2 tempos. Abdômen indolor, sem massas palpáveis ou visceromegalias, com peristalse normal e exame do aparelho respiratório normal. Ao iniciar a investigação, qual a conduta mais adequada nesse contexto clínico? Então tem uma mulher, certo? Que ela é obesa, que tem uma dor intensa epigástrica, que dura cerca de 15 minutos. Lembra? Pode ser uma dor atípica, essa dor. O que eu tenho que pesquisar? Sempre pesquisar angina, certo? Então o que eu vou solicitar? Solicitar um eletrocardiograma de repouso e de teste ergométrico. É isso daí, porque eu não tenho certeza. Então, para descartar essa dor anginosa, eu vou fazer isso daí para poder ficar tranquilo, tá certo? A resposta certa é a letra B. 12. Durante a visita à beira do leito do senhor João, de 50 anos, o aluno da graduação apresentou a seguinte história. Paciente refere dor retroesternal opressiva sem irradiação, com duração de 20 minutos, que alivia com nitrato sublingual. Foi perguntado se tratava-se de um caso de angina típica, atípica ou não anginosa. O aluno referiu que se tratava de um caso de angina atípica, pois apresentava somente duas características, localização retroesternal e alívio com nitrato sublingual. Assinale a alternativa correta que apresenta o critério faltante para caracterizar uma angina típica. Então, quais são os 3 critérios que a gente usa para caracterizar uma angina típica? Dor retroesternal, que ela melhora com repouso ou nitrato sublingual
e que ela é desencadeada por esforço físico ou estresse emocional. São as 3 características que a gente vai olhar para dizer que essa dor ela é uma angina típica. Então, dor irradiada ao membro superior é o outro? Não. Dor com duração maior de 20 minutos? Tampouco. Dor com sintomas autonômicos associados? Não, não, não. Todas essas pode ter, mas não são as características de típico. Letra D. Dor desencadeada por esforço físico ou estresse emocional é o que é a correta. É exatamente isso daí. Tá? Resposta certa é a letra D. 13. A respeito do tratamento farmacológico da doença coronariana instável para reduzir os sintomas isquemia miocárdica, é incorreto dizer que... Então eu quero reduzir os sintomas de isquemia miocárdica. E eu vou dizer o que é incorreto. Letra A. Beta-bloqueadores diminuem a frequência cardíaca, a contratilidade miocárdica, a condução atrioventricular e a atividade ectópica ventricular, mas ainda podem aumentar a perfusão em áreas isquêmicas por aumento no tempo da diástole e da resistência vascular em áreas não isquêmicas. Todavia, são contraindicados na angina vasoespástica. Tá tudo certo. Por que eles são contraindicados na angina vasoespástica? Porque pensa comigo. Se você usar um beta-bloqueador e ele bloquear os receptores beta, ainda vão sobrar os receptores alfa. E o que eles fazem? Eles fazem vasoconstricção nos vasos. Então eu bloqueio no coração e os vasos eles vão estar ali todos com receptores alfa para terem vasoconstricção. Então, tendo vasoconstricção, eu vou piorar, porque a angina de Prismetal ou angina vasoespástica é uma angina causada por isquemia causada pelo vasoespasmo. Então eu vou só piorar totalmente esse quadro. Então são contraindicados, tá certo? Outro caso também é o tratamento do feocromocitoma. Se eu usar beta-bloqueadores, eu vou ter as catecolaminas aumentadas e eles vão atuar em cima dos receptores alfa. É por isso que eu também não uso beta-bloqueio antes de usar o alfa-bloqueio nos receptores para os casos de feocromocitoma. Então, o primeiro está certo. B. Semelhante aos bloqueadores beta-adrenérgicos, os antagonistas dos canais de cálcio reduzem a mortalidade. É aí o ponto que está errado. São semelhantes, têm a mesma característica, quando utilizados após o infarto do miocárdio, se mostram bastante eficazes na redução da isquemia miocárdica, tanto na angina de peito quanto na isquemia silenciosa e também na angina vasoespástica. O errado é a mortalidade. Eles não causam redução da mortalidade, os beta-bloqueantes causam, e esse já não causa, está errado. Letra B, errada. Então já é incorreta, letra B. Vamos para a letra C. Os nitratos de ação rápida e curta duração continuam sendo a primeira opção para tratar as crises anginosas. Quando as crises ocorrem, o paciente deve repousar na posição sentada, uma vez que em ortostase há risco de hipotensão e ou síncope, e deitado aumenta-se o retorno venoso e o trabalho cardíaco perfeito. Letra C, certíssimo. Letra D, apesar de largamente utilizados, descreveu-se piora da disfunção endotelial como potencial complicação do uso crônico de nitratos de ação prolongada, por ativação do sistema nervoso simpático e do sistema renina-angiotensina-aldosterona, além de aumento da produção de endotelina, da produção de superóxido e da atividade de fosfodiesterase, sendo considerados atualmente agentes de terceira linha em pacientes com angina estável, ainda sintomáticos, após usar outros agentes antianginosos associados. Foi exatamente o que a gente estava comentando na nossa aula 1, que eles são remédios de terceira linha, não devem ser utilizados como primeira opção e só devem ser utilizados em pacientes que são refratários ao tratamento. Muitos conceitos nessa questão. Letra E, a trimetazidina é uma substância com efeitos metabólicos e anti-isquêmicos, sem qualquer efeito na hemodinâmica cardiovascular. Não modifica a frequência cardíaca e a pressão arterial durante o repouso e o esforço físico, podendo ser utilizada como monoterapia ou associação com outros medicamentos. Certo. Letra E, certo. Então, a resposta letra B. Os antagonistas cálcicos eles não reduzem a mortalidade. 14. Homem de 65 anos, hipertenso, tabagista, procurou pronto-socorro após episódio de dor epigástica de intensidade 6/10, desencadeada pelo estresse emocional, que durou cerca de 20 minutos com resolução espontânea. Vem apresentando episódios de dor epigástica de leve intensidade e náuseas desencadeadas por esforços moderados há 2 meses. Medicamentos em uso: captopril e omeprazol. Pressão arterial de 135/80, exame físico sem outras alterações, troponina normal. Foi optado pela realização de estratificação não invasiva por meio de teste de esforço com esteira rolante. 2 traçados deste exame são mostrados abaixo. Um paciente com uma dor anginosa e ele fez a troponina, viu que o infarto não tem infarto, não tem alteração de troponina, então foi descartar a angina estável
com o uso do eletrocardiograma e do ergométrico, teste ergométrico. Vamos ver o que aconteceu. Então a gente consegue ver aqui que no eletrocardiograma de repouso, a gente não tem alteração significativa. Tem algumas ondas T que são altas aqui, né? Mas não tem alterações isquêmicas. Já quando esse paciente ele faz o eletrocardiograma de esforço, em 3 minutos de protocolo de Bruce, ele já aparece com infradesnivelamento do segmento ST. Perceba, tá vendo? Sempre infradesnivelamento aqui, ó, infradesnivelamento. Então, ele fez o teste de esforço e apresentou uma alteração isquêmica, um infradesnivelamento ST. Perceba que poucos minutos depois, 3 minutos já, ele já apresentou essa alteração. Então, é um paciente que tem alterações, ó, 65 anos, idoso, hipertenso, tabagista. E o teste de esforço dele logo no comecinho já deu uma alteração. Esse paciente é um paciente grave, de alto risco. Qual é a nossa conduta? Qual é a conduta mais adequada após a realização deste exame? Para pacientes que são de alto risco, pacientes graves, hipertensos, maiores de 65 anos, tem fatores de risco, a gente vai direto para uma angiografia coronariana, já para realizar o procedimento coronariano. Então, a gente não vai fazer uma angiotomografia, a gente já vai direto para a angiografia coronariana, porque é um paciente de alto risco. Letra D. 15. Jovem masculino, 32 anos de idade, deu entrada no hospital após grande mal-estar por uso de cocaína. Seu quadro de intoxicação mostra taquicardia, sudorese fria e agitação. Sua pressão está em 210 por 120 e sua frequência cardíaca em 185 batimentos por minuto, referindo nesse momento dor torácica. Para esse caso clínico, indica a alternativa que não é adequada. O que a gente não pode usar? Lembra da angina de Prismetal, lembra do feocromocitoma. É a mesma coisa a cocaína. A gente tem várias catecolaminas no sangue. Cocaína, ela vai atuar no sistema simpático. Então, se eu der beta-bloqueadores para esse paciente, eu vou bloquear os beta e vou deixar os alfa. Esse paciente ele vai ter uma vasoconstricção sistêmica e vai piorar o quadro dele mais muito. Então, o paciente pode até chegar a morrer. Então, letra B, está contraindicado o uso de beta-bloqueadores em pacientes com usuário de cocaína. Letra B. 16. São fatores de risco para a doença coronariana, exceto. Letra A, fumo, sedentarismo e história familiar de infarto agudo do miocárdio. Letra B, fumo, diabetes e varizes em membros inferiores. Letra C, diabetes, hipertensão e sedentarismo. Letra D, hipercolesterolemia e diabetes. Não encontrei nenhuma que não seja fator de risco. Então, o certo é letra E, nenhuma das respostas anteriores. 17. De acordo com as recomendações da maioria das sociedades de cardiologia, para o tratamento da doença cardíaca isquêmica estável, são consideradas drogas de primeira linha para a redução dos episódios de angina e melhora da tolerância aos esforços. Letra A, nitratos? Não, não são as drogas de primeira linha para o tratamento da doença isquêmica. Elas são sintomáticos, nitratos são sintomáticos, de curta duração. Os de larga duração, eles são drogas de terceira linha, não devem ser utilizados inicialmente. Letra B, bloqueadores do canal de cálcio não são drogas de primeira linha porque eles não reduzem a mortalidade, então são drogas de segunda linha. Hidralacina com nitrato, tampouco. Beta-bloqueadores, perfeito, são drogas de primeira linha e vão justamente tratar a doença cardíaca isquêmica estável. Bloqueadores de receptor de aldosterona, não. Resposta letra D. E essas foram as nossas questões de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado esse vídeo, que vocês também curtam outros vídeos que a gente tem publicado aqui no nosso canal. Deixa aqui o seu curta aqui esse vídeo, deixa aqui o seu comentário, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.